Estou aqui pra gravar novamente o vídeo da minha TBR da MLI, porque eu achei que eu tinha sido muito absurda no primeiro vídeo e eu não queria flopar de novo, porque eu vivo flopando em maratonas. Então este é um vídeo em que eu vou ser mais concisa e vou fazer escolhas com as quais eu vou conseguir lidar. Duvido muito, mas a gente, né, finge. A esperança é a última que morre. Oi gente, eu sou a Bárbara e no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês a minha TBR para a Maratona Literária de Inverno, que começa hoje, meia-noite. Sofrida. Ela vai do dia 20 de junho até o dia 4 de julho e tem vários desafios que eu vou deixar listados aqui no box de informações para vocês conferirem. E para esta maratona eu separei 5 livros que cumprem alguns dos desafios dentre eles, então eu vou compartilhar agora com vocês quais serão essas leituras. O primeiro livro, ele cumpre 4 desafios: livro de ficção histórica, livro encalhado na estante, livro escrito por uma mulher e livro de ficção científica / distopia. E ele é um passinho no rolinho, porque no caso é uma leitura que eu já comecei a fazer, mas que eu preciso concluir, e é Kindred, da Octavia E. Butler, e eu estou apaixonada na narrativa dessa mulher, assim, sério mesmo. Eu começo o livro e eu fico presa e a trama se desenvolve muito rápido. Tava muito assustada sobre como seria a leitura desse livro, e que bom que eu comecei a lê-lo antes da maratona, porque eu percebi que a narrativa dela é muito gostosa, é muito fluida. Já comprei todos os e-books de livros dela lançados no Brasil, porque assim, nas primeiras 50 páginas eu já estava completamente rendida por essa história e eu tô muito ansiosa pra concluir essa leitura na maratona. Então ele entrou na maratona porque eu preciso concluir essa leitura o quanto antes. Em Kindred a gente vai conhecer a história de uma protagonista que tem 26 anos e justamente no dia do aniversário dela, ela sente uma situação esquisita e ela meio que passa mal, fica zonza, e quando ela acorda, ela tá 200 anos atrás e ela tá às beiras de salvar o menino que tá se afogando no lago. Depois que ela salva esse menino, ela volta pro apartamento em que ela vive com o marido, completamente suja de lama daquele rio que estava 200 anos atrás. E isso começa a acontecer de forma recorrente ao longo ali daquele dia e do dia seguinte, e a gente vai ver como é que a trama vai se desenrolar a partir desse ponto. A protagonista, ela é uma mulher negra e cada viagem que ela faz pro passado, sempre para encontrar esse mesmo menino em diferentes fases da vida, ela se coloca em perigo, porque ela entra nos Estados Unidos, que ainda escravizava os negros. Então ela tem que tomar cuidado para então conseguir voltar, e ela tem que entender também o que é que faz com que ela volte ou não. Tô amando a trama mesmo, assim, tô, nossa, completamente rendida por esse livro. Depois eu vou vir aqui pra vocês contar um pouquinho sobre essa história, mas esse daqui não podia ficar de fora da minha TBR, estou apaixonada. Na hora de montar a TBR, eu sempre procuro escolher livros que se complementem, livros que façam sentido, mas também livros que sejam diferentes entre si, porque não é muito bacana você se cansar de uma leitura e o próximo livro que você tenha pra ler seja parecido, sabe? Seja dentro de um mesmo universo, ou seja, de uma perspectiva de gênero parecida. Então, eu sempre procuro pegar gêneros diferentes, histórias diferentes, tipos de narrativa diferentes, que é pra eu poder conseguir ler o máximo possível dentro de uma maratona. E o meu próximo livro, ele se enquadra em 3 categorias. O primeiro é um livro digital, ele é um livro escrito por mulher também, e ele é um livro para aquecer o coração. E eu escolhi Como Se Vingar de um Cretino. Eu gosto muito da autora e eu gosto muito desses livros de romance de época que são com uma pegada mais divertida, sabe? Mais puxado pro cômico. E eu acho que vai ser um ótimo livro pra quando as leituras mais densas forem densas demais, sabe? Aquele livro de quebra, o livro de respiro, que você lê super rápido e que você dá risada, já sabe mais ou menos como a trama vai se desenrolar e já sabe onde é que ela vai chegar. Então eu acho que essa vai ser uma pedida muito boa pra colocar dentro da maratona, porque eu coloquei alguns livros que são um pouco mais densos, como Kindred e como a minha próxima proposta. Então imagina ler um na sequência do outro. Ter esse livro que eu coloquei aqui, Como Se Vingar de um Cretino, no meio, vai fazer toda a diferença para que a minha TBR seja uma TBR de sucesso. Então, como eu já falei dele, vou colocar aqui a minha próxima leitura, que se enquadra em
3 categorias: livro favorito de um amigo, ficção científica / distopia e gênero que não leio com frequência. E eu escolhi A Dança da Morte, do Stephen King. Se você não sabe, eu tô fazendo um projeto de leitura desse livro junto com a Duda e com a Ju. Obviamente que eu não vou conseguir concluir a leitura de A Dança da Morte, afinal é um livro de 1200 e lá foi páginas, né? Mas a ideia é que eu conclua pelo menos a leitura do livro 1. E ele já é um livro mais forte, ele vai falar sobre o fim do mundo causado por um vírus letal. Então, eu acho que é muito interessante essa proposta e eu acho que vai ser muito necessário aquele livro que eu falei ali no tópico anterior para poder quebrar um pouco. Tô bem ansiosa para conhecer a narrativa do Stephen King, vai ser o meu primeiro contato com o autor e eu já chego com um livro deste naipe. Talvez esteja um pouco louca, mas assim, eu tô muito ansiosa para saber como é que vai ser desenvolvido esse livro e enfim, minhas expectativas estão altíssimas, mas cara, eu tenho quase que certeza de que elas serão supridas. O meu próximo livro, ele faz parte de 3 categorias também. Ele é um livro em inglês, ele é um livro que faz parte de série, que é a minha própria categoria, e ele é um livro de memória afetiva. E eu escolhi The Short Second Life of Brit Tanner, by Stephenie Meyer, que é um livro que é spin-off de A Saga Crepúsculo. Esse livro, ele acontece dentro, na verdade, meio que ao mesmo tempo que Eclipse, só que ele é pós-Eclipse, ele foi lançado para ser lido pós-Eclipse, e a gente vai conhecer a história da Brit Tanner. A Brit Tanner, ela é uma das vampiras recém-criadas pelo Riley e pela Victoria, e ela é quase que salva ali no final da batalha, né? Ela tá muito assustada com toda a situação, só que no final os Voltures acabam não perdoando, e a gente vai conhecer aqui um pouco sobre a relação da Victoria e do Riley com os recém-criados e ela quando se enxergou como uma recém-criada, né? Não é tão longo, ele é mais curto, ele tem 178 páginas, mas eu acho que vai ser uma leitura bem gostosa. Eu só li esse livro uma vez, logo quando ele foi lançado, eu tô bem ansiosa pra descobrir, pra relembrar, na verdade, essa história. Então, como ele está dentro do meu projeto de releitura da saga Crepúsculo, aproveitei pra colocar ele também aqui na TBR da maratona. E minha última leitura vai ser mais focada em novela e atende a 3 categorias, não, há 2 categorias, perdão. É um livro nacional de um autor LGBTQIA+, e é um livro que se passa no Natal ou no inverno, e é o Todos Nós Vemos Estrelas, do Léo Oliveira e da Larissa Siriani. Tô muito curiosa pra ler, eles dois são meus colegas de agência, esse livro fez muito sucesso dentro da agência e eu não li, mas assim, estou ansiosa pra ler. Ele se passa justamente no período de Natal, que é uma época que eu gosto muito de relembrar, que eu gosto muito das histórias, e eu amei a possibilidade de colocar esse livro dentro da maratona, assim, no meio do ano, porque, né, é uma oportunidade para eu ler uma história de Natal que eu amo, então eu estou empolgada. É uma novela, então é um livro mais curtinho, 100 e pouquinhas páginas, e também vai ser uma ótima pedida como livro de respiro ao longo dessa maratona. E enfim, gente, eu vou durante a maratona acabar tendo que ler outros livros relacionados ao meu trabalho também. Por isso até que eu não coloquei tantos livros assim na maratona, porque sempre surgem coisas ao longo do mês, então eu não queria depois acabar com muitas leituras pra ler, dando prioridade aos livros de trabalho e não concluindo as leituras da maratona. Por isso que eu fiz o máximo possível para colocar tudo que eu quero ler, tudo que eu preciso ler para os projetos e algumas outras leituras que faziam sentido para mim nesse momento. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu fiquei avaliando as TBRs de vocês aí ao longo desses tempos, vocês ficaram me marcando. Fiquei muito contente que muitas pessoas aceitaram o meu desafio e tô bem ansiosa para saber como vai ser a conclusão da MLI. Então, se você já leu algum dos livros que eu mencionei aqui na minha maratona, se você ficou curioso ou empolgado, me conta aqui que eu vou adorar saber. Se você gostou do vídeo, clica no joinha pra mim, se inscreve no canal e ativa as notificações, assim tudo que eu posto por aqui você recebe aí em primeira mão. E eu te espero no próximo vídeo. Um beijo e tchau!